colorindo grafos. Imagino que grafos, que vocês ainda não saibam o que é um grafo, mas a gente vai saber até daqui a pouquinho, tá? Colorir, né? Colorir a gente sabe. Então, e temos aí um teorema, né? A gente gosta muito de falar do teorema de Pitágoras, né? Todo mundo gosta de matemática? Não, eu sei o teorema de Pitágoras, você fala para o amiguinho, para a vovó, para o vovô, para o titio, nossa, teorema de Pitágoras. Mas existem inúmeros teoremas, né? Cada pessoa que defende um doutorado, né, todos os professores da USP defenderam um doutorado, né, o PhD, que vocês ouvem falar em filmes, né? E todos têm que criar um teorema. Na área de matemática, quem faz doutorado na área de matemática tem que criar um teorema. Então, existem muitos teoremas, né? E eles surgem de maneira natural, não é uma coisa assim que alguém chega lá, né? O Pitágoras observava observava a natureza, via o que ele precisava em questão de medidas, de terrenos, e aí apareceu o teorema de Pitágoras. Por que foi chamado de teorema? Porque pôde ser demonstrado e vale sempre, tá? Então vamos lá, ver se eu acerto aqui o negocinho. Então, primeira pergunta para vocês. Vamos começar, né? Porque teorema vem de pergunta, tá? Como pintar os estados do Brasil de tal forma que os estados vizinhos não sejam pintados da mesma cor? Olha só, né? Temos aí o Brasil cheio de estados, né? Bem ali embolados no Nordeste. Como vocês pintariam, né? De forma que não haja estados vizinhos com a mesma cor. Né? Oi? Então, já vai chegar lá essa pergunta. Então, o Beto ou o Caio fizeram uma figura para chamar a minha palestra, né? Tipo, para divulgar a minha palestra, que foi essa daqui, ó. Essa daqui. Olha só, daí eu fui ontem dar uma olhada, falei, quantas cores eles usaram, né? Eu, pelo menos na resolução que eu tinha do meu computador, eu descobri que todas as cores, não sei se aqui está com uma boa resolução, mas são todas cores diferentes. Todas as cores são diferentes, né? Então, nesse caso, você poderia, você não está você não está violando a regra lá de não pintar, né, de cores iguais. Então, não sei se vocês estão tendo a mesma resolução que eu tive no meu computador, mas são cores diferentes. Tá? As mais escuras estão um pouco indistinguíveis desse ângulo aqui que eu estou olhando. Tá? E aí vem a pergunta, mas precisamos de todas essas cores? Precisamos? Deixa eu ver aqui. Então, e se usássemos um número mínimo de cores? Né? Isso não vai complicar um pouco, né? Não vai ser tão simples, porque isso aí você vai escolhendo as cores. E que número seria esse? Nós estamos atrás desse número mínimo hoje aqui. Tá? Então, usar um número mínimo de cores. Complica um pouquinho, mas é bom, né? Matemática tem que desafiar a gente. Né? Vocês fiquem pensando aí quantas cores vocês usariam. Estou de cota para alguns aqui, né? Desculpa, gente. Quantas cores, né? Qual o mínimo de cores? Essa é a pergunta de hoje. Tá? E se fosse o mapa da Europa? Né? Às vezes a gente se acostuma com o mapa do Brasil. Aí essas figuras tem todas no Google. Vocês podem procurar mapa da Europa, branco e preto, tá? Para vocês depois aí brincarem com elas, de pintá-las. Tá? Tá? E a África, né? Eu coloquei a África porque eu me lembrei que, quando eu estava na 6ª série, eu tive que fazer um trabalho de história e a professora queria que a gente pintasse cada um dos países com uma cor e ainda colocasse os produtos agrícolas que cada um dos países produziam. Gente, chegou uma hora que eu não sabia mais que cor usar, o que fazer, né? Acho que não tinha planejado antes. Comecei a fazer e depois o negócio não fechava com cores diferentes. Tá? Daí me lembrei, dá um trabalho grande isso. Tá? Estados Unidos, vocês podem também pegar, né? Como pintar, né? De cores, com um número mínimo de cores. Tá? Mas e esta figura aqui? Né? Olha só como é que estão entranhadas, né? Olha,
Então, você pega uma região aqui, né? Agora essas regiões são quadradas, né? Não tem as mesmas fronteiras lá dos mapas, né? Então, cada região, olha quantas outras regiões fronteiriças tem, ó. Você pega uma e começa a olhar, ó. Quantas regiões fronteiriças tem, tá? Como vocês poderiam pintar essa figura, tá? De tal forma a usar um número mínimo de cores. E qual seria esse número mínimo? Ok? Espero que vocês tenham ficado um pouco aí curiosos. Então, vamos fazer uma coisa agora. Quando a matemática, a gente chegou lá naquela figura difícil, o que a gente faz em matemática? A gente para e fala, a gente tem que pensar numa figura mais simples e desenvolver uma teoria ou um método, uma metodologia que vai resolver depois algo complexo como esse. Então, a gente vai por um exemplo mais simples, começa a trabalhar os conceitos, tá? Até depois a gente vai voltar de novo e resolver isso, tá? Vamos lá? Então, por isso que eu botei uma figura bem simples, né? A nossa bandeira, ou pode ser a nossa ou não. A gente pode, não botei cor, não botei nada. Qual seria o número mínimo de cores, né, para pintar a bandeira? Tá? Então, nós temos a questão das regiões adjacentes. Ficou claro para vocês? São regiões vizinhas. Não sei se eu frisei isso. Nome novo, né? Regiões adjacentes. Daí, eu peguei o paintbrush e comecei a pintar. Antes disso, eu esqueci de falar para vocês que, ao invés de a gente pintar, a gente pode chamar cada cor de um número, porque a gente não precisa pintar. Imagina aquela outra figura lá, a gente tentando pintar, né? E aí pego lá o lápis de cor, pego os 24 cores, 36 cores que vocês têm, né? Tem hoje aí tem caixas de lápis de cor de, sei lá, de 64 cores, enfim. Né? E aí vocês começam a pintar, e o negócio não fecha, e aí perdeu. Vai ter que imprimir outro, vai ter que desenhar outro. Se vocês usarem números ao invés de cores e escreverem a lápis, vocês vão poder apagar, voltar, escrever outro número. Tá? Então, esse vai ser o nosso método. Okay? Então, eu não usei as cores, eu usei números lá, tá? Mas eu não usei as cores que eu botei lá. Tá? Então, eu fiz propus essa coloração aqui, ó. Pintei de verde, aqui eu pintei de amarelo, apesar daqui, ó, não sou muito boa de paintbrush, apesar de ter escrito 2 em verde, eu pintei de amarelo, tá? Aí aqui, essas duas partes da esfera de azul, e usaria aqui, não botei qual cor, usaria a cor 4, uma cor que... Tá? Eu não preciso associar os números a uma cor, como eu fiz. Vocês estão vendo que eu usei esse número 4 sem colocar nenhuma cor. Tá? Agora, eu fiz uma outra tentativa aqui. 4 não era muito, pessoal? Precisava ter aquela quarta lá? Não, né? Eu poderia ter usado a 3, né? Deixa eu ver como é que ficou. 1, 2, 3. Eu poderia ter usado a 4. Quem que eu poderia ter usado? A 1, né? Aqui eu fiz de um outro jeito, ó. Usei a cor 1, 2, aí lá dentro eu botei 1 e 1, e depois 3. Então, para essa figura, 3 cores seriam suficientes, ok? E essa figura aqui, ó. Né? Quantas cores a gente usaria para pintá-la? Essa é fácil até de vocês desenharem aí, se vocês quiserem. Querem pensar um pouquinho? Botem números, não botem cores, para vocês não terem que fazer várias vezes. Tá? E usem o lápis, e aí vão apagando. Ok? Então, eu pintei desse jeito aqui, ó. Vocês acham? A figura vai aparecer bastante ainda, vocês podem copiar. Então, eu poderia ter pintado desse jeito, porque
Porque aqui eu botei as cores também por causa que a gente está nesse espaço aqui, seria melhor para alegrar, né? Até para chamar a atenção de vocês. Mas aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, vocês viram, eu pintei de vermelho aqui, aí eu pintei de azul, a cor 3 aqui, verde. Aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu poderia tanto usar a cor 1, né? Ou a cor 2, porque não tem fronteira, tá? Aqui também, ó, eu poderia usar tanto a cor 1 como a cor 2, que não tem fronteira. Fala. Qual seria o retângulo? Esse aqui. É que tem paralelo. Esse aqui. Então, agora eu ia chegar nele. Como que a gente poderia? Então, por que eu não pintei ele de nada? Porque se eu escolher uma cor aqui, ela vai influenciar aqui. Certo? Então, depende da cor que eu escolher aqui, eu influencio aqui e influencio aqui. Tá? Então, a próxima, ó. Aí, nessa próxima, o que eu fiz? Ó, eu escolhi. Vocês viram que antes eu podia escolher entre a 1 e a 2? Eu escolhi a 1. Ó, escolhi a 1. Aí faz com que aqui eu tenha que escolher a 2, tá? E aqui, ó, não resta muito o que fazer, né? Tem que ser a 1, né? Não poderia ser a 3 porque tem a fronteira, tá? E não poderia ser a 2. Existem inúmeros jeitos de fazer essa distribuição das cores, tá? É um número finito, não é infinito. Pode ser usado, por exemplo, né, os professores talvez que estejam aí, vocês podem trabalhar, por exemplo, combinatória, contagem, que vocês vão ver lá no primeiro, segundo colegial. E o meu aluno, ele fez uma parte de contar quantas são as possibilidades de eu colorir uma figura como essa, tá? Vocês podem pensar nisso, tá? Seria uma coisa bem interessante, ok? Então, é uma das possibilidades apenas, tá? Então, em probabilidade, né, ou contagem, vocês podem também trabalhar com esse tipo de exemplo, que é bem interessante. Aqui, ó, eu também fiz uma outra para chamar a atenção de vocês, né? Naquelas duas ali, ó, aqui nós usamos quantas cores? 3, né? Mas nós poderíamos ter feito dessa forma aqui também, ó. 1, aqui pintei com a 2, a 3, a 1, pinto com a 2 aqui. Olha, então aqui não vai poder ser a 2. Não vai poder ser a 1 e nem vai poder ser a 3. Então, eu vou precisar de mais uma cor. Então, eu vou precisar de 4 cores para essa configuração. É uma configuração possível. Eu não disse para vocês qual seria o total, né? Então, vocês podem até pensar, nossa, mas aí pode ser que seja infinito. Então, tem uma série de reflexões aí que vocês podem fazer, né? Ok? Tudo bem com isso? Que nessa configuração, se vocês pintarem desse jeito, vocês vão chegar ali e vão precisar de mais uma cor naquela interrogação. O grafo, né, é esse ser aqui, vamos pensar esse ente matemático, ele tem vértices. Vértices são essas bolinhas aqui, tá? E ele tem arestas. As arestas ligam os vértices, tá? Ok? Então, nós temos aqui, né, as arestas ligando os vértices, e esses vértices aqui, ó, que estão ligados por uma mesma aresta, são chamados de adjacentes. Tá? Lembra, a palavra adjacente já apareceu antes para regiões adjacentes. Tá? E o grafo pode ser representado matematicamente dessa forma. A gente bota G, ou H, I, por exemplo, tudo letra maiúscula, para representar o grafo. A gente vai usar só a letra G grande aqui. Aí a gente bota aqui V e E. V é o conjunto de vértices. E E é o conjunto de arestas. Tá? Então, por que tem aqui E em vez de A? É porque aresta em inglês é edge. Então, usa E. Então, vocês vão ver isso nos livros, mesmo livros em português. Então, eu não quis tirar essa notação. Tá? Então, esse é um grafo, né? A gente pode
Deixa eu ver aqui. Você trouxe mais alguns? Eu trouxe esses daqui para vocês verem. Ó. Esse é um grafo que chama-se árvore. Esse é um grafo aqui todo intrincado que pode representar uma série de coisas. Esse daqui também. Esse daqui, por exemplo, ó, vocês vão ver muito se vocês pegarem modelagem de redes sociais. Então, você pode pensar que cada um dos vértices, essas bolinhas, são pessoas e de cada uma dessas bolinhas, dos vértices, sai uma aresta que vai para os seus amigos. Os seus amigos, por exemplo, no Facebook. Então, a gente pode pegar aqui e desenhar um grafo como esse, tá? Ligando cada um de vocês. Então, eu pego, né? Eu sou amiga de quem aqui? Sou amiga lá dos três lá atrás, mas não sou amiga de ninguém ainda aqui de vocês pequenos. Mas eu sei que vocês são amigos uns dos outros. E a gente vai colocando arestas quando, então, ele aqui, como é seu nome? O Fernando. Você tem quantos amigos aqui que estão ligados a você no Facebook, você sabe? Tem alguns, pelo menos? Então, do Fernando, saem arestas para esses amigos que estão aqui. E aí a gente pode formar ou um grafo assim, ó, esse aqui é bem intrincado, porque ele está considerando talvez a distância também. Esse daqui nem tanto. Então, a gente pode... Claro que a gente não vai ser desse tipo, eu acho que ninguém tem tanto amigo aqui. Mas, de repente, a gente pode fazer desse jeitinho aqui. Aí vai, né? Fala. O grafo é tudo isso aqui. Ele é formado pelas arestas e pelos vértices. Então, naquele grafo inicial que eu te mostrei, poderia ter outros... Acho que podia ter outras arestas lá, a gente formar um. Aqui tem todos os possíveis, né? Esse aqui não, mas deixa eu ver. Esse daqui, por exemplo, ó, a própria árvore, ó, ela está ligada, esse ponto aqui, o vértice está ligado a esse e a esse. Não está ligado aos outros, né? Então, dizer qual que é o conjunto de vértices e qual o conjunto de arestas define o grafo, tá? Então, esse daqui não tem todos ligados uns aos outros, como tinha naquele primeiro. Aqui também não tem, ó. Você pega esse daqui, olha, não está ligado a todos. Aqui, ó, também não. Tá vendo? Então, você vai definir, cada grafo vai ser, você tem que dizer quantos vértices tem e quantas arestas tem e quem essas arestas estão ligando, tá? Tudo bem? Respondi? Ok? Tem um livrinho da UBMEP, no portal UBMEP, que trabalha com grafos. É bem legal. É um livro que a gente usa para os últimos anos do PIC, do treinamento que a gente oferece, né, para as Olimpíadas, para os alunos medalhistas. Mas eu posso passar para vocês depois. Tudo bem? A pergunta dela foi bem legal, porque, né, quer distinguir um grafo de outro. Vamos em frente. Então, vamos voltar agora a introduzir de novo, falar da coloração. Então, a gente peguei aqui, ó, um grafo, desculpa, apertei o lugar errado, um grafo, ó, que eu indiquei os seus vértices por essas letras, tá? De propósito, eu botei uma de cada cor, só para a gente brincar aqui. E só que a pergunta, né, a gente vai colorir o quê? A gente vai colorir vértices. Tem trabalhos onde as arestas são coloridas, além se você não considera a coloração dos vértices, mas considera a coloração das arestas. Hoje nós vamos colorir vértices, tá? E que são esses vértices aqui, tá? Vejam que os vértices não estão ligados a todos os outros vértices, tá? O vértice A, ele só está ligado ao B, diretamente, ao D, tá? E ao C. Ok? Tá? Aí a pergunta aqui, ó. Qual a quantidade mínima de cores para colorir esse grafo de forma que seus vértices adjacentes não tenham a mesma cor? Tá? Então, vértices adjacentes. Já está claro para vocês? Querem que eu relembre? Vértice adjacente é aquele que tem uma aresta, vértices, a gente tem que falar no plural, vértices adjacentes. Eles têm arestas, né, ligando. Tem uma aresta os ligando, ok? Tá? Então,
voltando, então, a gente está voltando aí para a questão da coloração e agora introduzindo os grafos. Dúvidas? Ok? Então, a pergunta está aí. Vocês viram que a pergunta aparece o tempo todo. Ok? Vamos seguir? Mas o que isso tem a ver com os mapas e com as regiões anteriores? É isso que a gente vai ver agora. Tá? Deixa eu ver se eu talvez faça uma... Tá. Então, eu acho que eu tinha uma outra transparência aqui, mas a gente já pode falar do teorema das 4 cores. Olha, então, o teorema diz para a gente qual é o número mínimo de cores. Olha, todo grafo, esse planar a gente vai deixar para discutir uma outra vez, tá? Ou que a gente pode conversar depois da palestra, tá? E esse teorema é aquele teorema que eu falei lá no início, né? E ele fala que o seguinte, ó, todo grafo pode ser colorido com no máximo 4 cores, tá? E como é que agora a gente vai relacionar o grafo com aquelas figuras, com aqueles mapas que nós vimos lá no início, né? Então, esse teorema é bem forte. Ele fala que nós precisamos de, no máximo, 4 cores. Lembra a figura que a gente pintou? A gente precisou, dependendo do jeito que a gente fez, a gente precisou de 3, depois a gente precisou de 4. Mas a gente nunca vai precisar de 5. Tá? Então, olha só que coisa forte, um teorema. Tá? Ok? E agora, como que a gente poderia pensar nessa figura? Fala. Isso, ó. Sim, exatamente, ó. Nosso amiguinho já foi uma transparência à frente, né? Ele falou: a gente vai associar a cada região um vértice, e se 2 regiões tiverem vizinhança, forem adjacentes, o que a gente faz? A gente coloca uma aresta. Ó, então, peguei esse mapa aqui, não sei nem de onde é, tá? De que país. Então, aqui nós temos esse mapa com essas regiões, tá? A gente coloca em cada uma dessas regiões um vértice. Então, essa região tem vizinhança com essa, é adjacente. Então, eu tenho que ter uma aresta aqui, certo? Essa região e essa também tem vizinhança. Então, eu boto uma aresta aqui, essa aresta ligando os dois. Mesma coisa aqui, né? Essa região só está ligada com essa, tem uma aresta aqui. Nós temos aqui, né? Essa daqui tem a vizinhança com essa e com essa. Ok? Deu para ver aí? Então, a gente pode pensar no mapa do Brasil, né? Reescrever o mapa do Brasil usando vértices. Cada vértice vai representar um estado, e se os estados forem adjacentes, a gente coloca uma aresta. E aí não precisa ser tão apertadinho como é ali, né? Por exemplo, no Nordeste. Vocês podem criar um grafo maior, representando tudo aquilo. Vocês não precisam fazer, né? Porque ali fica difícil de ver. Tá? A gente está primeiro fazendo a modelagem, que é representar cada um dos estados por um vértice. Tá? A gente nem pensou em pintar ainda. Tá? Então, agora que a gente vai pensar em pintar. Primeira coisa a fazer é pegar quantos vértices são. No Brasil, no mapa do Brasil, não são 27, né, estados? 27 estados, então vocês vão colocar 27 vértices. E aí vocês vão olhar, São Paulo faz fronteira com quem? Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo faz? Paraná, Mato Grosso. Né? Só fiquei na dúvida do Espírito Santo. E aí você vai fazer arestas ligando, né? Claro que essas arestas, esses vértices foram nomeados, vocês podem colocar as siglas de cada um dos estados. Aí a gente vai pensar na coloração. E essa coloração que o teorema diz para a gente é que a gente vai precisar somente de 4 cores, não mais que isso. E agora pintar. Como que a gente pintaria, né? A gente fala quando a gente vai pintar, né, de forma que regiões adjacentes não tenham cores iguais, a gente fala que isso é uma coloração própria. Mas não vou usar muito esse termo, porque
com esse calor, a gente vai esquecendo os nomes aqui, né? Para vocês não esquecerem. Mas essa seria uma possível coloração. Será que a gente precisaria dessas? Quantas cores nós temos? Ó, vermelho, né, amarelo e verde. Usamos 3 cores. Conseguimos pintar com 3 cores. Porque é no máximo. O teorema diz que é no máximo, tá? Não é mínimo. Porque algumas figuras, alguns grafos, a gente vai precisar de 2, às vezes, de 3. Mas é no máximo 4 que o teorema diz para a gente, tá? Então, essa seria uma coloração possível. Existem inúmeras. A questão é quantas cores eu preciso para fazer, tá? Tudo bem? Dúvidas? Todo mundo vivo? Suando muito? Então, vamos lá. E a nossa figura aqui, né? Como que a gente... Aí vai ficar o desafio para vocês descobrirem se realmente 4 cores dão conta, né, de colorir essa figura, tá? Claro que aqui ainda tem, né, propaganda enganosa, né, que eu fiz para vocês. Aqui tem uma dificuldade grande da gente escrever até o grafo que está por trás disso, né? Né? Essa daqui a gente vai ter que ir direto. É mais fácil a gente ir escrevendo cores em cada uma das regiões, né? Então, quando eu apresentei essa oficina para os alunos da UBMEP, teve um aluno que eu apresentei isso, foi bem no início da manhã, às 8h30, a gente ficava o dia inteiro juntos, né? E um aluno, eu imprimi, né, eram 15 alunos, e um aluno passou o dia fazendo isso. Ele não prestou atenção em nada do que a gente fez o dia todo, né? Mas ele conseguiu. Chegou no final do dia, está aqui, professora, eu consegui com 4 cores. Deu certo. Né? Ele passou o dia lá, né, fazendo, apagando. E acho que eu trouxe mais um desafio ainda aqui. Esse eu achei ontem. Aquela figura lá já tem uns 3 anos que eu mostro para as pessoas ficam... Ah. Essa aqui eu achei bem legal também. Tá? Talvez essa aqui seja mais passível de escrever um grafo com ela. Né? Então as coisas se complicam. Né? Essa daqui eu achei interessante porque... Como eu respondi para o colega de vocês, o Fernando, a prova desse teorema ainda está para aparecer. Na verdade, uma prova analítica, como é a prova do Teorema de Pitágoras. O que foi feito, e eu fiz um histórico aqui para vocês verem, aí é um pouco mais, né, um pouco de história sobre esse teorema. Vou ficar um pouquinho para cá, porque eu não vejo os meninos de lá. Né? Então, eu olho mais para eles ali. Então, ó, eu fiz esse histórico para vocês verem, ó, do teorema das 4 cores. Olha só como é que começam as coisas. Aqui, isso que eu falei para vocês lá do Pitágoras. Lá. Alguém lá em 1852, né, um botânico e matemático, ninguém era só matemático, botânico, não tinha nem ainda, né, cursos para isso. Ele estava tentando colorir os condados do mapa da Inglaterra. Condados são regiões. Eles falam, lá, em vez de dividir em regiões administrativas, eles falam condados. Né? Então, Ribeirão é uma região, Sorocaba é outra. Acho que vocês já devem ter visto isso. Então, ele estava tentando colorir, né, de modo que as regiões adjacentes não tivessem a mesma cor. Problema nosso aqui de hoje. Né? E ele percebeu que poderia realizar a tarefa com apenas 4 cores. Aí você vê que... Né, matemático, né? Alguém que fica observando, né? Assim que as coisas surgem. A pessoa observou algo, ele precisou pintar por algum motivo, né? Talvez para identificar que condados eram esses. E ele falou, nossa, mas eu preciso apenas de 4 cores, que coisa. E aí houve espalhou-se isso, né? Naquela época era bem difícil se espalhar isso, mas de boca a boca as pessoas comentavam. E um outro matemático aqui ficou sabendo e ele tentou provar, né, que isso era realmente verdade. Nesse caso, para a gente provar que não, é mais fácil tentar provar que não é verdade. Você encontrar um grafo ou uma figura onde você precisa de mais de 4 cores. Então, provavelmente, ele pensou muito sobre isso. E o Guthrie também pensou nisso, né? Porque se você encontrar uma figura que precise de mais de 4 cores, precisa de 5 cores,
6 cores, acabou, não tem mais teorema. Tá? Então, provavelmente, eles passaram anos seguintes, né? Os anos seguintes ele tentou provar. Né? Não deve ter dormido muito durante esses anos aí, não. Tá? Aí, em 1879, houve alguma luz. Um outro matemático, Alfred Kemp, publicou uma demonstração completa do teorema das 4 cores. Não sei se vocês sabem, tudo que a gente produz, novos teoremas com demonstrações, a gente tem que publicar, porque senão ninguém fica sabendo, e também outra pessoa pode publicar, e daí não é mais seu trabalho. Então, a gente tem, né, hoje é bem mais algo sistemático de publicação. E ele chegou e publicou nesse jornal. Esse jornal já existia, um jornal que existe até hoje. E né, o teorema das 4 cores. Opa, alguém provou. Felicidade geral, né? Mas alguém descobriu que a prova estava errada. Né? Esse outro matemático, Hewitt, estudou a demonstração e viu que estava errada. Né? Então, são artigos interessantes, ou às vezes, né, em 1890, ali foi 1879, né? Veja o tempo que demorou. 89, 90. Hoje, com a internet, é menos de 15 dias. Você publica em uma versão preliminar de um artigo seu, e em 15 dias alguém já leu e já disse, olha, isso não está certo. Eu já vi isso acontecer com um colega. Né? Olha quanto tempo demorou. 11 anos, né? 79, né? Então, e esse cara, o Hewitt, ele viu que tinha um erro, mas também não consegue provar. Tá? Mas ele conseguiu um avanço interessante. Ele conseguiu provar o que hoje é chamado teorema das 5 cores. Ele conseguiu provar algo que não algo um pouco mais abrangente, que todo o grafo pode ser colorido com, no máximo, 5 cores. Isso ele conseguiu provar, e a prova é analítica, que a gente fala. Ele vai escrevendo contas, expressões matemáticas, e chega e prova que não precisa mais de 5 cores para pintar um grafo. Tá? Fala. Então, a questão do planar é que quando você consegue escrever o grafo, projetar um grafo que é tridimensional no plano, sem que suas arestas se cruzem. Tá? Esse que é o planar. A gente pode conversar depois sobre ele, tá bom? Mas e aí, né? Eu falei para vocês que até agora a gente precisava de 4 cores. Vai o cara e prova de 5. Mas foi o que ele conseguiu provar. Às vezes a gente consegue provar algo não tão forte, é um pouco mais fraco isso, mas a prova, ela é muito... Eu já dei um tempo atrás, eu li a prova, é bem interessante. Ela usa grafos, ela usa uma série de coisas interessantes. Mas olha só o que aconteceu. Em 1976, 2 matemáticos usaram um computador e demonstrar o teorema das 4 cores. O que significa eles terem usado o computador? É que com o computador eles conseguiram fazer, a palavra agora fugiu, elencar, não é a melhor palavra, mas elencar todas as possibilidades de coloração. Então, eles fizeram uma enumeração de todas as possibilidades de se pintar um grafo com 4 cores. E não encontraram, né, sem encontrar nenhum caso onde eram necessárias 5 cores. E das 5 cores tem a demonstração, das 5 cores tem uma demonstração analítica. Tá? E de 4 cores, não. Só que os matemáticos não gostam muito dessa parte de não ter sido feita de forma analítica. Tá claro para vocês isso, o analítico? Tá? Então, hoje, só para comentar com vocês, tem
Tem muitos teoremas que estão sendo demonstrados computacionalmente. Inclusive, estão programando computadores para fazer demonstrações. Né? É uma coisa bem polêmica, né? Porque como que você vai... né? Questiona um pouco a nossa própria mente. Ok? E deixa eu ver aqui. Mas, então, isso é uma coisa que, para o futuro, que vocês, como matemáticos, se vocês estudarem matemática, pode ser um possível problema em aberto. Tá? Né? Fazer uma demonstração analítica do teorema das 4 cores. Tá? Ninguém conseguiu fazer até hoje. E aí vem um mistério, né? Porque se tem o teorema lá que diz, né, que foi provado que não é necessário mais de 5 cores, né? No máximo, se eu preciso só no máximo 5 cores para pintar, para fazer uma coloração, né, do tipo que a gente está fazendo, sem vértices adjacentes com a mesma cor, ninguém encontrou nenhum grafo ou nenhuma figura que precise de 5 cores. Ninguém, nunca foi encontrado. Então, esse é um mistério, né? E aí, alguém, de repente, né, no futuro, vocês... E é um problema assim, ó. Quem sabe, vocês, com o que vocês têm hoje, com o que eu falei hoje, vocês podem começar a sua busca. Se vocês encontrarem um grafo ou uma figura plana que precise de 5 cores para ser pintada dessa forma, né, seus vértices adjacentes ou regiões adjacentes com cores diferentes, vocês vão ganhar até prêmios internacionais, vão ser reconhecidos, vão virar celebridades, né, como se diz hoje. Então, vocês seriam capazes? Vocês acham que... O que vocês acham? E não fiquem desanimados pensando, nossa, mas teve tantos matemáticos que já passaram por esse problema e não conseguiram. Muitas vezes eles estão cegos, porque eles têm uma formação, a formação matemática ou de qualquer outra formação, às vezes leva a gente para uma direção e a gente não enxerga outras. Então, às vezes, uma pessoa de fora, com uma formação, com um olhar curioso, aberto, consegue ver algo mais, né? Então, eu gosto muito de trabalhar nessas áreas em que a descrição dos problemas são fáceis. Eu posso contar para vocês aqui, né? E tem até possibilidade de repente, trazer aí um que a gente chama de contra-exemplo, porque se alguém conseguir achar um grafo que precisa de 5 cores, é um contra-exemplo ao teorema das 4 cores. Então, o teorema das 4 cores não é um teorema. Né? Então, desmonta. E daí tem que ver como é que os caras lá que usaram o computador, o que eles fizeram de errado. Olha como gera uma riqueza de discussão, de conhecimento, que é muito interessante. Né? Vocês me viram falar de conta, hoje vocês vão chegar em casa e falar para o seu pai e para a sua mãe que vocês foram numa palestra de matemática e vocês não fizeram contas. Nós trabalhamos com ideias, né? E é muito interessante, né? Não sei se vocês... Eu sou muito entusiasmada com isso. Espero que ter entusiasmado vocês também. E, por fim, obrigada. Esse é o meu e-mail. Se vocês quiserem, eu mando a apresentação para vocês, com as figuras, tá? Para vocês se divertirem aí. Espero que vocês tenham gostado e estou abertas a perguntas, aqui ou lá fora, tá? Se precisar.